Hoy vamos a continuar el tema de los mandamientos y hoy vamos a contemplar el tema "Não dê falso testemunho", el octavo mandamiento. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2464, está escrito: este mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el próximo. ¿Y por qué entre los 10 mandamientos nosotros tenemos un que nos liga con la verdad? Es porque nosotros somos llamados a dar testimonio de Dios, que es la verdad, es la fuente de la verdad, y Él es verdadero. Entonces vamos a decir que los pecados contra la verdad pueden ser hechos por palabras y por acciones, y siempre es un rechazo a un compromiso con la rectitud moral. Por tanto, Dios nos invita y nos manda que seamos santos como Él es santo. Por tanto, Él mismo se coloca delante de nuestros ojos como nuestro modelo. Si Dios es verdad y fuente de la verdad, nosotros somos hijos de Dios que es verdadero. Entonces, también somos llamados a imitar a Dios en este camino de verdad. Y en la Escritura, la verdad tiene el significado, verdad es aquilo que es sólido, seguro y digno de confianza. Por tanto, la verdad es la cualidad de lo que es estable. Por tanto, es una cosa que es probada y por eso se queda estable, sólido. Por tanto, la verdad nos ayuda a sermos dignos de confianza. Os outros podem confiar em nós outros porque somos verdadeiros. Tenemos honor en la palabra y honor en los actos. Por tanto, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, el profeta Jeremías, capítulo 14, habla o que es una paz verdadera. Una paz verdadera es una paz sólida y que es duradera. No es una cosa que ahora sí, mañana no. Y también un camino verdadero es un camino que conduce a la seguridad, a la meta. Habla Génesis capítulo 24. Por tanto, vemos que paz verdadera es una paz que dura, y un camino verdadero es aquel camino que nos da seguridad para llegar a la meta. Y si nosotros queremos aplicar este termo a Dios, por tanto, en Dios, este termo que, perdón, yo olvidé de un seguro, en la Sagrada Escritura, el verbo aman dio origen al termo litúrgico, a palabra litúrgica, amén, que se forma del sustantivo emet, y emet significa verdad. Por ejemplo, cuando nosotros decimos amén a una oración, amén es la corona. Por tanto, significa sí, para mí todo lo que acabé de rezar es verdad.
eu lo creo em meu coração. Portanto, este emet, quando é aplicado a Deus, muitas vezes traduzimos por a palavra fidelidade. Portanto, fidelidade, se é uma virtude de alguma pessoa, se a pessoa é fiel, por exemplo, eu hablo uma coisa e por minha fidelidade eu tenho, eu vou cumprir e vou realizar minha palavra de honor. Então, uma pessoa que é fiel a si mesmo, fiel a sua palavra dada, é uma pessoa digna de confiança. Portanto, e Deus mostra sua fidelidade através do cumprimento de suas promessas. Portanto, o Deus que é verdadeiro é fiel a suas promessas, realizando-as em la hora própria. Portanto, vemos que a verdade divina se cumpre por sua fidelidade, se comprueba por sua fidelidade. Então, vemos Deus é fiel a sua aliança com seu povo. E esta aliança convierte os judíos, o povo judío, em herdeiros das promessas de Deus. Mesmo que eles tantas vezes não foram fieles, Deus permanece fiel. Porque Deus não pode negar-se a si próprio. Não pode haver contradição em sua palavra. Sua palavra é verdadeira e Deus é fuente de toda a verdade. E nós outros vemos isto em muitas passagens do Antigo Testamento e mais, claro, no Novo Testamento, em Jesucristo, que é verdadeiro Deus hecho homem em meio de nós outros. Vemos São Juan luego, no capítulo 1 de su Evangelio, habla el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vino a nosotros lleno de gracia y de verdad. E Jesus mesmo, entre várias vezes que ele apresenta sua identidade, por exemplo, eu sou a porta, eu sou a vid, eu sou a luz del mundo, etc. Chega ponto que ele diz, eu sou o caminho, la verdade, eu sou la verdade. Portanto, el Hijo vino al mundo para provar, para mostrar de uma maneira sensível la verdade de Deus, la verdade e sua fidelidade às suas promessas. E vemos que nós outros, e a começar pelos apóstolos, nós outros somos invitados a permanecer em sua palavra. Porque se permaneceis em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade os hará livres. Portanto, nós outros seremos santificados em la verdade. E a verdade nos guardará propriedade de Deus. Como Jesus pediu ao Padre em Jueves Santos, depois da última cena, ele dijo,
para sus apóstolos y para nosotros. Padre, conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Assim como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro para que también ellos sean consagrados en la verdad. Portanto, miren, es muy importante. Dios es verdad. Dios muestra su verdad a través de su fidelidad. Y la fidelidad a sus promesas, Dios de nuevo muestra de una manera muy clara en su Hijo Jesucristo, que Él propio se identifica en la verdad. Y sus palabras son verdad. Y sus palabras nos guardan. Portanto, pertenecemos ao Dios verdadero. Portanto, consagrados en la verdad significa somos propriedade do Deus verdadeiro e somos invitados a vivir a palavra de Deus que é verdadeira. E, portanto, pertenecer à la verdade, somos defendidos de todo el pecado, principalmente del pecado de la mentira. Y por eso nosotros tenemos este camino que Dios nos destina. Pero hay una cosa que siempre es importante tenermos en cuenta. Nuestra naturaleza es una naturaleza quebrada por las consecuencias del pecado. Portanto, não é para nós outros evidente viver em santidade. Para nós outros viver em santidade é uma luta diária, uma luta de hora a hora. Por quê? Porque nosso espírito deseja uma coisa e muitas vezes nossa vontade termina por ser outra. Portanto, há em nós outros uma peleia permanente. Então, Deus, em seu Hijo Jesucristo, sabendo nossa debilidade, nos envia e nos enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem uma missão muito clara. Jesus chama ao Espírito Santo, em Juan capítulo 14, Espírito da verdade, que o Padre enviará em nome de Jesucristo e que tem por missão nos levar à la verdade total. Portanto, para ajudar-nos em nossas debilidades, temos a terceira pessoa da Santíssima Trinidade. Deus dentro de nós outros para nos ajudar a viver nossa consagração em la verdade, segundo pediu Jesucristo esta graça ao Padre. E la verdade em la palavra e las acciones, sobretudo em nossa relação com o próximo, Jesucristo deixou en el Mateo, capítulo 5, 33 a 37, una norma de vida muy clara y muy sencilla. Dijo Jesús: ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey.
Não jures tão pouco por tu cabeça, porque não puedes convertir em branco ou negro uno solo dos tus cabellos. Quando ustedes digam sim, que seja sim. E quando digam não, que seja não. Tudo o que se disse demais viene del maligno. Portanto, vean como o Senhor nos traça um caminho muito claro, muito sencillo. Quando vocês digam sim, que seja sim. E quando digam não, que seja não. Eu muitas vezes hablo com a gente quando eu pido alguma coisa para dar total liberdade à gente. Eu digo sempre que seja sim ou não tua resposta, nos quedamos sempre amigos. Portanto, há horas que temos que dizer sim, pero há horas também que temos que dizer não. E isto não deve afetar a amistade, porque verdadeiros amigos não são aqueles que estão sempre de acordo com nós outros, são aqueles que nos dizem a verdade. Porque por vezes nós outros não vemos. E por isso, se há um verdadeiro amigo, vai dizer não, não é assim. Então, podemos dizer que a verdade em la acción, que é chamada a verdade moral, en ella temos 4 dimensões. Veracidade. O que é veracidade? Veracidade se refere a la verdade en el hablar. É como diz nosso Senhor, que seja sim, se és sim, não, se és não. Veracidade se refere, em la verdade, em hablar. Temos outro aspecto, fidelidade se refere a la verdade em la acción. Portanto, ser fiel a nós outros mesmos. Portanto, se eu actuo em verdade. Mañana ustedes vão oír en el Evangelio que el Señor habla mucho contra la hipocresía. Se hace una cosa que aparentemente es bueno, pero con una mala intención. Orar es bueno, pero orar de una manera para que toda la gente vea que nosotros rezamos, ya recibiste tu recompensa. Portanto, miren, aquí falta la fidelidad, la verdad en la acción. Otra, sinceridad. Portanto, eu vou repetir, veracidade, verdade em hablar, fidelidade, verdade en la acción. Sinceridade é la verdade en los valores que se viven. Por ejemplo, nosotros acreditamos en la palabra del Evangelio, en los valores que Jesús nos ha dejado en el Evangelio. Procuramos vivir en verdad esses mesmos valores. Portanto, vivo la verdade em los princípios que Jesus me deixou. Portanto, não é como os fariseus, que eles conheciam o bem, pero em seu coração não tinham a reta intenção. E por último, a lealdade. Que é a lealdade? É actuar
sin simulación. Portanto, la lealdad es muy importante y pedimos esto con las personas que consideramos amigas, que sean verdaderamente transparentes, sinceras, verdadeiras, sem simulação. Portanto, são estes 4 aspectos de la verdade que devem iluminar nuestros. Portanto, la sinceridade habla de la coerência de vida, viver os valores que acreditamos, lealdade, actuar sem simulação, fidelidade, verdade en la acción, y veracidad, verdad en las palabras, en hablar. Y por eso es muy importante en nuestro examen de conciencia tener en cuenta estas 4 palabras, 4 dimensiones de la verdad moral. Y entonces, mirando estos 4 puntos, vemos claramente cuáles son los pecados contra el 8º mandamiento. Si nosotros somos llamados a vivir consagrados en la verdad, entonces debemos estar libres de la mentira, es una palabra de São Paulo aos Efésios, y también rechazar toda la malicia, falsidade, hipocrisia, envidia y toda clase de calumnias. Abra São Pedro, en la primera carta, capítulo 2. Entonces, vemos el nuevo catecismo, nos habla en primer lugar el falso testimonio y el perjurio. Portanto, vemos quando, por exemplo, em um tribunal, uma pessoa que vai ser testigo e ela verdadeiramente habla uma mentira, uma coisa que é contrária à verdade, portanto, isto é um falso testemunho. E quando esta mentira é hecha abajo del juramento, entonces es perjurio. Portanto, estas 2 maneiras são graves por causa de las consequências. ¿Por quê? Porque podemos ajudar a condenar um inocente, a disculpar um culpable, ou entonces aumentar a pena mais que merecia um acusado, um arguido. Portanto, a falta que se comete, a pena deve ser proporcional à falta. Pero se a pessoa é condenada por uma mentira, por um falso testemunho, o juiz pode mirar a gravidade da coisa pior do que é en la verdad. Entonces, estas 2 cosas, cuando es hecho en un tribunal, comprometen gravemente el ejercicio de la justicia. Y por eso es grave. Portanto, outra cosa, en relación a la reputación de las personas, reputación significa el honor. Toda la gente tiene derecho a su honor, a su nombre, que sea limpio, que sea bueno. Y por eso puede se pecar contra la reputación de una persona de una manera, por ejemplo, en nuestro interior, por ejemplo, el juicio temerario. O que é um juízo temerário? É quando se admite como verdadeiro
alguna cosa, por ejemplo, es más fácil dar un ejemplo. Alguna persona nos habla de una tercera persona, é chisme, é sempre aí. Aquela persona, una persona muy vanidosa, una persona siempre que se procura enaltecer, não é uma persona humilde. Entonces, eu vou admitir como verdadeiro estes defectos del otro sem ter pruebas que tenham fundamento. Eu estou a acreditar simplesmente em la palavra que a outra me está dizendo que pode estar falseando. Entonces, passo a ser um juízo malo de uma persona e a base de meu juízo não é uma base sólida. Por isso, meu juízo é temerário. Outra, o chisme e a maledicência, portanto, é sem razão, divulgamos os defectos e as faltas del próximo a las personas que los ignoraban. Portanto, normalmente ustedes ven que isto se pasa en las conversaciones y normalmente nunca se habla en la presencia de la persona, sempre em suas espaldas. Portanto, mesmo que seja verdade divulgar os defeitos de outra sem uma verdadeira razão a pessoas que ignoravam, nós outros estamos contribuindo para prejudicar a reputação del outro. E claro, outra maneira mais grave que o juízo temerário e maledicência é a calúnia. Portanto, mediante palavras contrárias à verdade, dañamos a reputação de los demás e isto dá ocasião de juízos falsos a respeito de essas pessoas, nossos próximos. Portanto, aqui a calúnia é uma mentira que se hace diretamente para dañar a reputação de outra pessoa. E como aqui é o mais importante, empezamos a quaresma mañana, como evitar o juízo temerário, como evitar esta coisa tão sencilla, pero que nos hace cair muitas vezes e causa tanto dano, é procurar interpretar de uma maneira favorável, portanto, as palavras, as ações de nosso próximo. De novo, vou dar um exemplo. Uma pessoa me disse alguma coisa negativa de outra pessoa que não está presente. Por isso, simplesmente, podemos dizer, pode não ser tanto assim. Ou então, deixamos de falar isto, continuamos esta conversação hasta que a pessoa esteja presente e que se pueda justificar, explicar por que actuou desta maneira. Normalmente, quando hacemos isto, se é chisme, imediatamente termina. Portanto, temos estas três coisas contra a reputação de los demás. Outros pecados como dizer que quitam a verdade em la palavra, que é
halago, adulación y complacencia. Por tanto, vemos, por ejemplo, vamos dar outro exemplo. Normalmente, estas três coisas se passam quando há peleas entre a gente. Sempre que há uma pelea, sempre duas pessoas se confrontam e se quedam mal, normalmente uma das duas ou uma vai procurar contar a sua maneira a pelea a las pessoas, suas amigas, e, claro, que cuenta a história a sua maneira, para procurar pessoas que apoiem sua posição. Então, vemos que as pessoas que escutam, como és uma pessoa amiga, eu vou dizer sim, sim com ela. Então, por mim, sim, eu estou confirmando a maldade de sua conduta. Porque quando nós outros ouvimos uma pelea, sem saber a outra parte, sempre falta alguma coisa para chegar à objetividade. E em vez de apoiar a maldade, devemos combater a maldade por o bem, por el perdão, por la misericórdia, por levar, não aumentar o fuego, pero tenemos que diminuir el fuego para que a pessoa, bom, tivesse uma confrontação, este problema pode ser arreglado de outra maneira. Pode ser que a outra pessoa, com outro ponto de vista, pode chegar também. Então, vemos que, com nossa maneira, não estamos aumentando a perversidade de uma conduta, a maldade de uma conduta. Portanto, a adulação é nos tornar cúmplice dos pecados de outrem. Por exemplo, em la pelea, a pessoa insultou a outra, a pessoa isso foi agressiva, foi indelicada, foi grosseira. Muito bem, ela merecia, muito bem, devias ser mais. Então, vemos que nos tornamos cúmplices do pecado de outro. E a adulação é a pessoa vem a nós outros llorando, é que ele teve uma pelea com a outra e tal, e nós outros para agradar, pobrecita, como deve estar sofrendo muito, a outra não tinha razão, tu estás muito herida. Então, alimentamos a susceptibilidade da outra pessoa para cair em buenas gracias a seus ojos. Portanto, são três atitudes que, principalmente em situações de pelea, não estamos ajudando nada. Ao revés. E outras duas faltas também é uma falta contra a verdade, é a vanglória. A vanglória é dar uma imagem, por exemplo, os fariseus do Evangelho de manhã, eles davam uma imagem, rezavam em las praças públicas para que toda a gente mirasse como este homem é tão piedoso, tão
unida a Deus. Portanto, está a dar uma imagem superior a que és em verdade. También es contra la verdad la ironía, por medio de la caricatura, por medio del ridículo, poner em evidência exagerada defecto del próximo. Claro, são muitos detalhes, muitas coisas pequenas, pero nós outros vemos como encontramos isto em nosso dia a dia e como temos que ser vigilantes, como temos que estar muito atentos para não cair nestas faltas. E claro que a falta pior contra o oitavo mandamento é a mentira. A mentira é verdadeiramente quando se habla alguma coisa com a intenção de enganar. Portanto, quando a pessoa diz uma coisa que não é verdade, para induzir a outra pessoa a errar. Portanto, vemos que há aqui uma intenção mala. E a gravidade da mentira depende da gravidade que vai causar. Quando a gente muitas vezes habla, eu digo uma mentira branca, quer dizer, é uma mentira que não tem consequências graves, pero não deixa de ser mentira. Não deixa de ser uma falta leve, ligeira, contra o oitavo mandamento. E, portanto, uma falta que é hecha contra a justiça e a verdade deve ter a devida reparação. Portanto, é muito importante que nós outros tenhamos em conta que se faltamos, devemos verdadeiramente, se as consequências de nossa mentira é grave, deve ser reparado. Se é coisas muito ligeiras e que não têm consequências, portanto, podemos reparar com outras coisas, como a oração, os sacrifícios, obras de misericórdia, em favor daquela pessoa que foi lesionada. E para terminar hoje este ponto, a verdade em la comunicação social. Nós outros temos este slogan hoje: os meios de comunicação têm a obrigação de comunicar a notícia, a verdade. Pero este direito não é incondicional. É muito importante que em las comunicações, portanto, a caridade é importante termos aqui, e é em la caridade que devemos calcular se conviene ou não revelar a verdade a quem la pide. Por exemplo, isto, bem, nós outros vemos em las eleições nos Estados Unidos, temos tido muitos exemplos disto. Em outros países, não sei, não tenho conhecimento, mas pode haver também. Em la época das eleições, vai-se buscar tudo que pode prejudicar o adversário. E muitas vezes
se comunica cosas de la vida privada de la persona y mismo de la vida privada pasada. Portanto, vemos que aquí una falta que va-se buscar a vida privada de uma pessoa que é passada para prejudicar a candidatura daquela pessoa a um cargo. Portanto, vemos aqui que os meios de comunicação estão a ultrapassar sua competência. A outra coisa que o Novo Catecismo da Igreja Católica deixa muito claro, e há vários países que estão combatendo isto, é o segredo do sacramento da confissão, da reconciliação. O Novo Catecismo diz claramente o sigilo sacramental é inviolável, por lo qual está terminantemente proibido ao confessor descobrir ao paciente de palavra ou de qualquer outro modo ou por nenhum motivo. Nós outros temos na história da Igreja mártires da confissão. Portanto, nós outros temos que dar nossa vida para guardar o sigilo da confissão. Por isso, de nenhuma maneira, tudo o que foi confessado não podemos divulgar. Podemos, sim, levar a pessoa, por exemplo, uma pessoa que vem ter com nós outros, eu hice um crime, estou muito arrependido, nós outros podemos ajudar a pessoa a que ela se entregue à justiça por el dano que causou a outra pessoa. Podemos ajudar a que a pessoa vá reparar seu pecado grave que cometeu, um crime que cometeu, e não deixar que nenhum inocente pague por sua própria culpa. Agora, o sacerdote, com o segredo da confissão, ir à polícia denunciar a pessoa, não pode. Nem por palavras, nem tampouco por ações que deem a compreender o que se passa com a pessoa que se confessou. Portanto, é muito importante que o sacerdote tenha esta consciência, e eu sei que há vários países em sua, como dizer, em sua constituição ou em seu direito jurídico, obrigam sacerdotes a revelar o segredo da confissão. Pero são leis que não têm validade porque estão contra a sacralidade de um sacramento. Portanto, os fieles têm que ter a garantia absoluta, tudo que eu confesso não pode servir de nada. Por exemplo, imaginem um sacerdote que é diretor espiritual de uma pessoa em que seu matrimônio foi abaixo. E quando se empieza o processo de nulidade do matrimônio, o confessor não pode servir de testemunho, não pode intervir neste processo, porque há o peligro de revelar o segredo da confissão. Portanto, no tribunal eclesiástico, os confessores e diretores espirituais não podem intervir quando há verdadeiramente processos no tribunal eclesiástico de nulidade de casamento. Portanto, isto é para dar a vocês a garantia deste segredo que é sagrado para nós outros. Portanto,
mais uma vez, eu vou terminar com um pensamento que empecei. Solamente podemos compreender a exigência deste mandamento a la luz da palavra de Jesucristo, sede perfeitos como vuestro Padre Celestial é perfeito. Portanto, Deus que é santo nos chama à santidade, o Deus verdadeiro nos chama a imitá-lo em nossas atitudes, nossas palavras, também em nossas relações com o nosso próximo. Portanto, que o Espírito Santo e o Espírito da verdade nos ajude sempre. Amém.